ser vereador como antigo. Bom. Bom. Tá bom. Você aqui está terminado? Eu vou começar desse minuto. Se você não chegasse, você nem ia começar, mas se você chegasse, começar. Só. Hoje, 30 de setembro de 2022, às 9 horas e 27 minutos, eu, vereador Sérgio Nogueira, vice-presidente da Comissão Permanente de Finanças e Orçamentos da Câmara, juntamente com o vereador Tio Rubi e a presença do nosso secretário Everson Leite Cordeiro, também a presença do contador-geral do município Antônio Carlos Quequeto e da assistente administrativa Adriana Aquino. Estamos reunidos com os representantes do Executivo Municipal, conforme na Lei Complementar número 101/2000, para a prestação de contas da Prefeitura. Será feita a apresentação do relatório de gestão fiscal do segundo quadrimestre de 2022 e também a apresentação do relatório resumido da execução orçamentária do quarto bimestre de 2022. Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade da gestão fiscal, bem como o relatório dos programas financiados com recursos dos orçamentos, com origem e aplicação dos recursos e quantificação das metas cumpridas. Neste momento, nós passamos a palavra ao representante do Poder Executivo, o senhor Everson, doutor Everson Leite Cordeiro, para a apresentação dos relatórios ou mesmo para encaminhar ao contador-geral para iniciar. Seja bem-vindo, tio Rubi, vereador, seja bem-vindo os representantes da administração municipal. Bom dia, Sérgio. Bom dia, vereador Rubi. É uma honra mais uma vez estar nessa Casa de Leis prestando contas à população de Dourados. Os números que o nosso contador-geral irá apresentar logo mais são números históricos, nunca antes alcançados pela administração pública municipal. Então é um orgulho muito grande, né, toda a equipe da Fazenda, toda a equipe do prefeito Alano, né, chegar aqui e poder apresentar esses números para a população douradense. Muito obrigado. Bom dia a todos. Meu nome é Antônio Carlos Quequeto. Eu estou aqui hoje representando a administração com relação à prestação de contas do segundo quadrimestre de 2022. Então, nós temos ali obrigação da audiência, em cumprimento à Lei Complementar 101 de maio de 2020, como o vereador citou, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que lá em seu parágrafo 4º do artigo 9º dispõe: até o final dos meses de maio, setembro, que no caso agora é setembro, né? E fevereiro, no caso de maio, primeiro quadrimestre, setembro, segundo quadrimestre, e fevereiro do ano que vem, o fechamento do exercício. Ali todos os indicadores têm que estar de acordo com a lei, né? O Poder Executivo demonstrará e avaliará os cumprimentos das metas fiscais para cada quadrimestre em audiência pública na comissão referida no artigo 1º do parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição Federal, ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. O conceito: audiência pública é uma das formas de participação e de controle da administração pública. Ela propicia a troca de informações entre os administradores e a população, tornando mais transparente a gestão pública. O artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal dá transparência da gestão fiscal. Quais são os instrumentos dessa gestão fiscal? O relatório resumido da execução orçamentária, referente ao quarto bimestre, né, que nós temos ali
janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho e agosto. E o relatório do segundo quadrimestre, né, que pega os dados do segundo quadrimestre acumulado de janeiro até agosto. Objetivo: demonstrar as receitas que foram arrecadadas no período, apresentar as despesas que foram realizadas, o resultado do orçamento, quanto que arrecadou, quanto que gastou, qual foi o resultado disso, apresentar o quadro geral da dívida do município. A dívida está aumentando, está caindo, que tipo de dívida está sendo contraída, avaliar os índices legais de aplicação em saúde, educação, gasto com pessoal, que tudo isso aí tem limite. E esses limites, o gasto de pessoal, ele é periódico, ele é quadrimestral. Já o indicador de saúde e educação, o fechamento do ano, que é a audiência lá de fevereiro que tem que cumprir. Durante o exercício você vai tendo os gastos, mas você tem, na hora de encerrar o exercício você tem que estar dentro do limite. Já o gasto com pessoal, não, ele é a cada quadrimestre. Você atingiu o limite, ultrapassou o limite no quadrimestre, você tem penalidade. Então, gente, essa audiência pública é para avaliar como é que está a execução orçamentária, como é que está a execução dos indicadores fiscais, se o município está atendendo, se não está atendendo, para que a Câmara obrigue o município e cobre o município para que consiga cumprir. O que vocês estão fazendo? Vocês fizeram contingenciamento? A questão do pessoal, você está reduzindo o pessoal para voltar ao normal? Então, quer dizer, o papel da Câmara e da população é cobrar, e a Câmara tem o papel de fiscalizar isso, né? Ah, não, eu estou gastando mais do que estou arrecadando, isso é problema? É problema, não está cumprindo a lei. Então, o papel dessa audiência é isso, para que o órgão fiscalizador, que seja a Câmara, né, junto com a população, veja como é que está a execução desse orçamento público, que nós estamos falando com dinheiro público, onde é que você está aplicando, como é que está aplicando. Então, aqui que a gente decide essa questão. Nós temos um dos primeiros relatórios ali, né, a receitas realizadas. Então, a receita total corrente no exercício foi de 842 milhões, ou seja, quase 76% do valor de 1 bilhão e 108 milhões previstos para a receita corrente do período. Seja ali receita tributária, arrecadou 70% dos 344 previsto, receita de contribuições 61, receita de serviços, transferências correntes, que são as principais, né, que nós temos a parte aqui do município que o Estado arrecada e a União arrecada. Nós temos o FPM, que é uma receita muito grande da União, que ela tem que dividir, que está na Constituição, que a parte é do município, pertence ao município, né? E o FPM é montado em cima do imposto de renda, que a União arrecada, e do IPI, que é Imposto sobre a Produção Industrial. E nós temos a maior de todas, que é o ICMS. Então, está dentro também dessas transferências correntes, que é a parte do ICMS que pertence ao município, que é feito aquele indicador, feita aquela porcentagem do município que é publicada todo ano, né, em cima do que o município está arrecadando, como é que está o desempenho do município. Então, o governo do estado publica, né, e repassa esse valor de acordo com aquele rateio da parte que pertence aos municípios. Outras receitas correntes, nós temos a receita de capital. Dos 78 milhões previstos, arrecadou 6 milhões. Receita que nós temos ali, o maior que foi 6 milhões, que é de transferências de capital, que nós temos ali convênios, transferências de emendas parlamentares que vêm para investimento, né, que somaram em 6 milhões. Foi o único que ficou bem abaixo, né, no caso aí 9%, mas ela é uma receita que não tem como gastar. Vem e você gasta. Se não vem, você não tem como gastar, porque esses recursos eles são vinculados, ele tem objeto. E tem que ter no orçamento, porque se você não tiver no orçamento, você vai lá na União, consegue um dinheiro, aí a União vai olhar, não, você não tem autorização legislativa. Não colocou na sua lei orçamentária. A Câmara não autorizou você gastar, então eu não vou mandar o dinheiro para você. Esse dinheiro vai ficar parado, você não tem autorização legal para gastar. Então não vai, não manda. Só manda se você tem previsão no orçamento. É por isso se coloca dentro das obras, dentro da educação, dentro da saúde, coloca em vários setores. Esses são os principais, principalmente obras, né? E aí, se você não tem dotação, não tem como construir o posto de saúde porque a saúde não colocou lá. Não tem como construir uma escola porque a escola não colocou. Então, esse recurso geralmente não consegue arrecadar.
Nós temos a operação de crédito, 8 milhões e meio, entrou 2 milhões, que é um contrato que tem ali do Avançar Cidades, que tem uns saldinhos ainda que estão executando. Mas, no geral, arrecadou mais que 2/3, né? Arrecadou 72%. Dos 1 bilhão 187 milhões da prefeitura, arrecadou 849, 72%. Ah, mas o orçamento do município é 1.290. Mas é 1.290 porque tem o Previd, né? Que seria a receita e despesa interorçamentária. Isso daí é a receita do Previd, né? Receita interorçamentária, porque o município que paga, então sai do município para entrar para o Previd. Então nós temos ali, arrecadou 71% no total, né? Considerando o Previd, né? Arrecadou 913 milhões do 1 bilhão 290 previsto para 2022. Então, está dentro do previsto, da média geral, né? Algumas arrecadaram a mais, ali a gente pode ver a receita corrente, quase 76%, né? As transferências da União e do Estado, 78%. Então, isso aí compensou as receitas de capital. E agora nós temos as despesas, né? Temos ali, pessoal, as despesas correntes e de capital também. A despesa corrente foi de 552 milhões e a de capital 33 milhões. Nós temos ali pessoal em encargos, 381 milhões, juros e encargos da dívida, 925 mil, e outras despesas correntes, 170 milhões, somando os 552, acumulado até agosto, de janeiro a agosto, que seria o segundo quadrimestre. De capital, nós temos investimento 17 milhões e amortização da dívida 15 milhões. O que é amortização da dívida? São as dívidas que o município tem e que tem que pagar. Nós temos INSS, temos algumas operações de crédito junto com a Caixa Econômica, tem dívida com o Previd, PASEP, com a Receita Federal. Então, isso daí foi o que amortizou da dívida, considera como capital. E nós temos as despesas interorçamentárias, 104 milhões. Amortização de dívida refinanciada, 7 milhões, somando um total de despesas de 697 milhões no período. Nesse momento, eu gostaria de fazer uma observação, vereador Sérgio, vereador Bob, população que nos assiste. É um orgulho entregar esses resultados, porque fica nítido, né, quando a gente faz uma gestão com seriedade. Então, nós conseguimos arrecadar muito acima do que a média do período e conseguimos diminuir as despesas do município. Isso chama-se equilíbrio fiscal e seriedade na administração pública. Eu vou rememorar, vereador Sérgio, quando fui indicado pelo prefeito Alain para assumir a Secretaria de Fazenda, houve um debate nesta casa em relação como um auditor, um fiscal do Estado, né, viria, em razão dos vencimentos oferidos dele no Estado, por que isso vem, para que a prefeitura precisa disso, e hoje eu tenho orgulho de estar entregando isso daqui. Eu fico emocionado, Sérgio, porque eu vim aqui para cumprir uma missão, e eu cumpri essa missão. Tá? Dourados estava abandonada. Dourados era anos e anos a fio, independente do prefeito que estava aqui, de gente que sem compromisso com a gestão e com o município. O prefeito Alan Guedes me deu essa oportunidade. E eu estou entregando hoje o melhor resultado da história desse município. Nós hoje temos um resultado no segundo quadrimestre de 238 milhões, que é a diferença entre a receita e a despesa. Sim, aquela decisão da Câmara Municipal de fevereiro de 2021 valeu a pena. Obviamente que isso não é um trabalho só meu, é um trabalho de todo mundo que entendeu o que a gente precisava fazer dentro da Secretaria de Fazenda e dentro da gestão do governo Alain. Um trabalho do Quequeto, da Adriana, do Jorge, né, do Vidal, do pessoal da fiscalização, do Norato, do Cláudio e de toda a equipe do prefeito Alain, porque nós sim vestimos a camisa de Dourados.
Houveram dificuldades, houve a pandemia, a cidade estava abandonada, com buracos, sem lâmpada, sem limpeza pública. Mas hoje tudo isso está rodando. E está rodando em razão desses números. Foi esse trabalho. E esse trabalho, Sérgio, foi reconhecido nacionalmente pela revista Isto É, através de um instituto internacional chamado Austin Rating, onde coloca a gestão fiscal de Dourados em 23º lugar do país. Então, eu me direcionando à população douradense, fizemos história, tenho orgulho. No dia que eu voltar para o estado de Mato Grosso do Sul, eu sei que eu contribuí para a história desse município. E graças a Deus, eu tive uma equipe maravilhosa, e aí eu agradeço no nome do Quequeto, que entendeu o que a gente devia fazer. Então, nós aumentamos nossa arrecadação, diminuímos nossa despesa e melhoramos todos os índices fiscais de Dourados. Fomos reconhecidos pela revista Isto É nacionalmente e fomos reconhecidos pelo Tesouro Nacional com 2 anos consecutivos de Capaguiá. Então, uma vez, Sérgio, perguntaram para minha sobrinha no Uber, em janeiro de 2021. Ela não sabia que era minha sobrinha. Perguntou para minha sobrinha, coitado desse secretário de Fazenda, ou vão matar ele, ou ele vai roubar. Não, existe gente honesta sim, e gente compromissada com a cidade. Nenhuma das previsões do Uber ocorreu, tá? Nem me mataram e nem houve corrupção dentro da Secretaria de Fazenda. E nós melhoramos e vamos deixar esse legado para a história, e para que o prefeito Alan Guedes faça tudo aquilo que a nossa sociedade precisa. Eu precisava fazer esse desabafo e essa era a oportunidade. Então, muito obrigado, Quequeto pode continuar a apresentação. Continuando, né? Então, esses 697, por categoria de despesas, de acordo com o relatório do RGF, né? do REL, né? Relatório de Execução Orçamentária. E agora nós vemos esses mesmos valores divididos por função de governo, gente. É função de governo, não é secretarias, tá? Porque a maioria das secretarias tem a despesa administrativa, que entra aqui como administração. Nós temos ali o Legislativo, 15.947.000, o Judiciário, 5.587.000. Na função administração, 44.949.000. Segurança Pública, 14.893.000, Assistência Social, 13.286.000, Previdência Social, 81.397, Saúde, 231 milhões, Educação, 213 milhões, Cultura, 1 milhão, Direitos da Cidadania, 771.000, Urbanismo, 41 milhões, Habitação, 1.108.000, Gestão Ambiental, 3.053.000, Agricultura, 1.743.000, Comércio e Serviços, 1.199.000, Energia, 10.421.000, Desporto e Lazer, 1.619.000, Encargos Especiais, 13.669.000. Então, nós temos ali o valor total dos 697.609. Continuando. Resultado. Então, qual é o resultado do primeiro quadro com esses quadros das despesas? Como o secretário falou, né? O resultado orçamentário demonstra o valor atingido pela administração pública na gestão orçamentária dos recursos. O resultado orçamentário é obtido através da diferença entre a receita orçamentária deduzida das despesas orçamentárias. Então, nós temos ali a receita arrecadada no período, né, que eu apontei no primeiro quadro, 913 milhões, e nos quadros das despesas seguintes, os 697 milhões, resultando aí um total de R$ 215.986.553,38 de resultado, né? Ou seja, gastou bem menos do que arrecadou no período. Resultado primário. O resultado primário é a diferença definido pela diferença entre as receitas e despesas de governo, que é igual ao anterior, né? Excluindo-se da conta das receitas e despesas com juro. Caso essa diferença seja positiva, tem-se um superávit primário. Caso seja negativo, tem-se um déficit primário. Então, daqueles valores lá, a gente tira as receitas e despesas com juros. Então, nós temos ali 822 milhões de receita,
e de despesa 583, tendo um resultado primário de 238 milhões. Foi registrado um superávit primário, cumprindo a legislação, a meta fixada na LDO, que foi aprovada ano passado para esse ano, né? Ela sempre encaminhada em maio, e foi aprovada no final do ano para esse ano. A meta era 75 milhões, então o resultado primário foi muito além, né, somando aí 238 milhões, cumprindo o que foi determinado na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que foi aprovada no meio do ano passado. Execução dos réis a pagar, nós temos ali 843 de réis a pagar processados e réis a pagar não processados, 9.452. O que são os réis a pagar processados? São os empenhos que sobram. Então, desses empenhos, nós temos ele liquidado ou não liquidado. Quando a gente faz um contrato, a gente empenha, né? Faz o empenho e deixa aquele valor do orçamento bloqueado para aquele contrato. E conforme vai executando o contrato, se liquida aquele empenho, vai liquidando. Então, o processado, ele que já tem nota fiscal, que o serviço já foi prestado, que a mercadoria foi entregue. Então, o valor já é devido, né? E o não processado, não. O empenho está lá e conforme eu vou gastar, veio do ano passado, conforme vai gastando, a gente vai pagando, né? Ele vai deixando de ser não processado, mas ele continua no histórico como não processado, liquidado e pago. Mas no final do ano se encerrou os empenhos que sobraram com nota fiscal. Essa parte com nota fiscal é processada. E os sem nota fiscal, no caso, seria não processado. Agora nós vamos entrar na parte dos limites, né? O primeiro agora é o da educação. A Constituição ela determina, né, que tem que ser 25% o mínimo de aplicação em educação. Nós vemos aí que o percentual apurado no período ficou 1,05 abaixo, né? A receita de impostos e transferências constitucionais legais, no caput do artigo 202 da Constituição, que fala que das receitas próprias do município, né, que no caso, no período aí de janeiro a agosto, arrecadou 486 milhões. Desses 486, teria que ter gasto 25%. O total de despesas para o fim do limite, né, o que gastou foi 116 milhões desses recursos, de acordo com o caput do artigo 202 da Constituição. Somando aí os 23,95%, que é a porcentagem dos 116 em cima dos 486. A diferença está bem pouca, né? Chega no final do ano, tem 13º para pagar, tem as férias dos professores que vêm junto com o 13º, porque pega um período que não tem aula, então eles entram em férias. Isso aí vai alavancar, né? Lembrando que no final do ano a receita geralmente é um pouquinho menor do que do primeiro quadrimestre, né? Então, quer dizer, no primeiro quadrimestre o valor vai lá embaixo, a porcentagem, porque nós temos as principais receitas no início do ano. A receita do início do ano é muito boa, no primeiro quadrimestre. Nós temos ali o IPVA que entra, nós temos o PTU, então a receita no início do ano é boa, que faz com que a base lá de cima seja alta e a despesa seja pequena, porque a aula não começa 1º de janeiro, mas já está arrecadando 1º de janeiro. Já está aumentando o indicador dos valores que tem que aplicar 25%. Só que em janeiro, fevereiro quase não tem despesa, então a despesa fica pequena. Então, no início do ano, a despesa é pequena, que é compensada com uma despesa mais alta no final do ano. Então, com certeza, vai atingir o limite. Eu gostaria de observar aqui bem rapidamente, dessa vez sucintamente, aqui também há o maior investimento da história do município em educação, né? Só para lembrar, né, a prefeita Alan Guedes trocou todos os computadores de todas as escolas do município, né, para garantir acesso digital às crianças. Criou o programa de robótica, né, um investimento gigantesco para preparar e qualificar nossas crianças, né, para o mercado de trabalho no futuro. Foi dado, né, um reajuste considerável aí para os professores, valorizando os profissionais de educação. Então, nós temos um investimento esse ano histórico em educação, porque quando as coisas que mais a população exige de um gestor público é honestidade e investimento em educação. E isso o prefeito Alan Guedes fez com louvor esse ano. Só para destacar tudo isso que o Quequeto falou em relação a investimento em educação, quando chegar no final do ano, que é quando apurado os dados
do exercício, nós temos uma estimativa aqui que nós teremos aplicado na educação, viu, Sérgio, né? Provavelmente em torno lá de uns 28%, porque esses 23,95% é o que foi efetivamente pago. Isso aqui já está pago, mas só que ainda a gente tem mais 4 meses para executar. Então, há uma grande estimativa que a gente vai passar muito o limite de 25%. Né? Então, isso é o compromisso do prefeito Alan Guedes, né, com a educação em Dourados. Continuando. Agora nós entramos no limite da saúde. A base de cálculo da saúde é um pouco diferente da educação, porque na educação entra a questão do 1% do FPM, daquela cota, né, de em torno de 6 milhões que entra, e na saúde não entra. Então, nós temos ali 481 milhões, que seria o recurso próprio que teria que gastar os 15% com saúde. De transferências do SUS, tanto do Estado, como da União, como de emendas parlamentares, tudo que veio para a saúde de dinheiro de fora foi 145 milhões. E o município bancou 114 de recurso próprio desse valor. O percentual aplicado foi de 23,85%. Então, nós temos aí quase 9% a mais do que é exigido de acordo com a Lei Complementar 141 de 2012. Foi bem acima, a gente sabe da situação da saúde, complicada, o município assumiu a gestão plena, e o município tem que arcar com boa parte dessa despesa aí, porque o financiamento da União e do Estado é pífio, é pequeno, né? Tanto que o município ali, de tudo que veio para a saúde, de 145, o município aplicou mais 114, ou no caso, 260 e quase 270 milhões, 115, quase 115 foi do município. Né? E tem um limite? Limite não tem, mas conforme o município vai gastando mais numa área, começa a ter defasagem na outra área, começa a estrangular a questão de aplicação de recursos em outras áreas. Limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal fixa limites para despesas de pessoal, para a dívida pública e ainda determina que sejam criadas metas para controlar receitas e despesas. O cálculo dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal é efetuado com base na receita corrente líquida. O que é a receita corrente líquida? É a receita corrente menos as deduções. Né? Nós temos ali a receita corrente líquida, é o somatório das receitas tributárias, de contribuições patrimoniais, industriais, agropecuárias, serviços, transferências correntes e outras receitas correntes, deduzidas as transferências condicionais legais a estados, municípios e algumas contribuições conforme definido na Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, nós temos lá a receita corrente líquida dos últimos 12 meses, foi de 1.154 bilhão, deduzindo as emendas parlamentares individuais, daria 1.153 bilhão. Então, essa é a base de cálculo para mim achar a percentual de pessoal, né, a dívida consolidada líquida. Então, nós temos agora o limite constitucional de pessoal. A legislação ali no artigo 20, né, ele fala que o município pode gastar até 54%. Né? Acima de 54%, o município tem algumas penalidades. Ele tem um período para reduzir o que ultrapassar 54%. Ele não pode contratar pessoal, né, a não ser que seja só em casos de aposentadoria ou óbito, na área de segurança, saúde e educação. Mas nós temos também o artigo 22, que ele fala quando atingir 90% desse valor, 95%, que dá no caso 51,3%, o indicador, quando atingir 51% já não pode contratar ninguém, só nessas áreas. Né? A penalidade do 54% é que dá um período para você se reenquadrar novamente. O limite de alerta seria 48,6%, que seria o limite que o município já teria dificuldades para tocar o financeiro dele, né? Porque tem várias áreas para aplicação. E passou dos 48%, então ele já começa a ter uma dificuldade administrativa.
né? Tem dificuldade para pagar folha, tem dificuldade para cumprir os outros índices. O Everson sabe bem dessa história, porque ele viveu isso e sabe da dificuldade, sabe a diferença que está hoje com o nós abaixo dos 48. Só um pouquinho. Então, nós temos ali 45%. Então, 45% foi a despesa do pessoal, os 518 milhões em cima da receita corrente líquida. Então, 45% é bem abaixo do limite de alerta de 48,6%, que é quando acende a luzinha lá no tribunal. Ó, cuidado, a despesa do pessoal está alta, né? Então, esse é o indicador que mais teve uma mudança, porque o Everson pegou no limite prudencial, não podia contratar ninguém, teve aquela dificuldade, porque o artigo 22 da Lei de Responsabilidade estabelece penalidade se você atingir o limite de 51.3. Você não pode contratar só nessas áreas, só pode substituir em caso de falecimento ou de aposentadoria. Aqui eu preciso fazer duas observações. Uma, o resultado e o esforço do trabalho, né? Aqui, nesse caso, de toda a gestão do prefeito Alan Guedes. O prefeito Alan, quando assumiu, a gente estava acima do limite prudencial, né? Quase lá em 51%. E aí a gente, paulatinamente, veio reduzindo o limite de pessoal e, assim, viabilizando a administração. Porque quando a gente diminui custeio, viu, vereador Bubi? Como que a gente consegue fazer investimento público? População quer investimento, certo? Mais escolas, mais postos de saúde. Mas como que a gente vai fazer investimento se o custeio é alto? Ou seja, se para a prefeitura funcionar, ela tem um valor milionário. Então, a gente diminuiu o custeio para poder viabilizar os investimentos necessários para a população. Então, essa é a primeira observação. Só que esse índice, aí a gente cumpre, viu, Sérgio, a gente deixar bem claro, isso daqui, esses 45%, é fruto de uma estratégia, porque lá em abril nós fizemos uma negociação voltada à valorização do servidor público municipal, que elevou a nossa folha de pagamento, à época, 37 milhões, para hoje em torno de 50 milhões. Então, tudo é estratégia. Tudo é estratégia para a gente conseguir resultado. Então, foi feita uma estratégia onde, por exemplo, nós não pagamos a metade do 13º em julho, como havia ocorrido nos últimos 2 anos. Então, mas por que é 45? Porque, na verdade, o 13º não está refletindo no índice, vai refletir em dezembro. Então, a tendência, o alerta aqui para todos, alerta, né, para os vereadores que acompanham, é que agora a tendência nossa, a gente chegou no limite do que a gente tinha programado, e agora, provavelmente, no próximo quadrimestre, a gente vai haver uma disparada disso, vamos chegar lá nos 48%, quando a gente pagar o 13º, e aí a meta da gestão é tentar conter o limite pessoal abaixo de 50%, mas isso vai ser um esforço gigantesco, que depende dessa casa também ter esse bom senso de gestão. Porque nós não podemos, por exemplo, a gente vai começar o ano que vem com uma folha de pagamento acima de 50 milhões. Se a gente não tiver responsabilidade fiscal, a gente pode correr o risco, vereador Sérgio, de no final de 23 a gente ter uma folha de pagamento de 70 milhões. E aí todo esse esforço que eu me emocionei aqui para falar, vai por água abaixo. E aí a gente volta naquela situação anterior, viu, Bubi? Então, a gente não pode deixar, a gente tem que ter bom senso. Precisamos valorizar os servidores públicos, mas nós não podemos esquecer da responsabilidade fiscal. Chegamos num resultado histórico. Isso aqui é gol de placa, goleada, mas agora isso daqui foi fruto de planejamento. Então, confesso que agora o índice prudencial, o índice pessoal vai numa ascendente e vai retornar acima dos 48, e isso já é previsível, tá? Muito obrigado. Lembrando que o índice foi de 51,79, acima dos 51,3. Aqui aponta lá, por exemplo, o terceiro quadrimestre de 2021, né, que foi no início do ano, estava 47,69. No primeiro quadrimestre desse ano, 46,6%, e agora 45%. Ele vem caindo, né, nesse período. Dívida consolidada líquida. Nós temos ali, no saldo do exercício anterior, lá em 31 de dezembro do ano passado, uma dívida de 198 milhões,
que caiu para 197 no primeiro quadrimestre e agora 168 milhões. Então, a dívida vem caindo, porque não foi contraída dívida nesse período, né? As deduções, que são os resultados, né, os saldos disponíveis, né? Então, ele veio de 200 milhões, aumentou para 313, e agora 363 milhões. A dívida consolidada líquida seria a dívida menos as deduções. Então, o saldo disponível é maior do que a dívida, então ele fica negativo, né? Então, quer dizer, paga a dívida e sobra dinheiro. Então, fechou o ano com 10 milhões, primeiro quadrimestre 125 milhões de saldo, entre dívida, descontando o saldo bancário da dívida sobra, né? Então, e agora 194 milhões de sobra. A receita corrente líquida do período em dezembro era 1 bilhão e 1 milhão. No primeiro quadrimestre atingiu 1 bilhão e 63 milhões e agora 1 bilhão e 153 milhões. E a porcentagem da dívida consolidada líquida sobre a receita corrente líquida era de menos 1%, aumentou para menos 11% e agora está menos 16%. Então, quer dizer, o saldo, por que menos? Porque a dívida consolidada está negativa. Por isso que dá um resultado negativo, né? Então, 194 milhões seria de sobra, né? Então, não tem um saldo de dívida positivo, tem negativo. Então, o que a gente vê? O saldo da dívida é de 16,88. E, pela resolução do Senado Federal, esse valor podia chegar a 120%, e ele está negativo, em 16%, quase 17%. As deduções, esse quadrinho mostra a disponibilidade, menos reais a pagar, menos depósitos restituíveis, que seriam os consignados, né, que dá o valor daqueles, o resultado ali daquele valor em cima, lá dos 363, que é a disponibilidade que desconta do saldo da dívida. Uma última observação, uma vez que a palestra caminha para o fim, aqui também é um retrato, né, do compromisso com a gestão. Nós estamos diminuindo a dívida do município. Sérgio, acredito eu que no debate nessa casa era porque a prefeitura só se endividava, né? A gestão do prefeito Alain, a gente está diminuindo a dívida do município. Quando a gente diminui a dívida do município, a gente também gera investimento, porque dívida é custeio. Então, a gente diminui. Como que a gente vai fazer investimento? Colocando o limite de pessoal, né, que é o maior custeio, naquilo que é desejável, e diminuindo a dívida pública. Nós temos condição de, até o final do ano, também fazer um resultado histórico aqui em relação à dívida pública e encerrar o nosso balanço também num elemento histórico, porque é menos 16, viu, Bubi? O município poderia se endividar até 120%, a gente está negativo. Por que é negativo? Porque, lembra que eu falei que o nosso resultado é 238 milhões? O nosso resultado, o valor que a prefeitura sobra em conta é muito maior do que a dívida que ela tem. Mas não era assim quando o prefeito Alain assumiu. Então, esse é o compromisso. A gente responde, Sérgio, com números. Não adianta, às vezes, alguém descontente, né, algum opositor ao prefeito Alain, ficar com retórica vazia. Eu quero que mostre com números. E eu vou falar uma coisa que eu falei no ano passado. Eu desafio qualquer pessoa nessa cidade a vir fazer auditoria nas contas da prefeitura, né, e contestar esses números de eficiência na gestão pública. Vem debater comigo. Quem fez melhor, vem debater comigo. Mas eu acho que não vai vir, não. Mas tudo bem, mas se vir, eu estou disposto. Então, aqui entramos para a história, diminuímos a dívida, diminuímos o custeio, fizemos investimento em saúde e educação, restabelecemos todos os serviços públicos do município, e agora, com o Fomplata, que vai ser assinado agora dia 10 de outubro, o prefeito Alain entra para a história também como o maior investimento feito pela prefeitura diretamente nessa cidade. Desenvolve Dourados, envolve 500 milhões de reais em investimento. E a gente só pode fazer isso, Bubi, porque nós diminuímos a dívida.
Porque se a prefeitura tivesse endividado, como que o prefeito iria conseguir dinheiro para poder investir? Então, a gente fala com números. Números. Retórica é bonita, fazer vídeo no YouTube é lindão, mas eu quero ver trabalhar para conseguir número. Tá? Então, aqui, eu tenho uma honra de entregar isso aqui, e para finalizar, para o Quequeto poder finalizar também, foi uma honra servir esse município e fazer com que ele voltasse à rota do desenvolvimento. Eu agradeço a todo mundo, agradeço ao prefeito Alan Guedes, e eu acho que agora Dourados voltou para os trilhos e esse era o meu ideal, o meu compromisso. Obrigado a todos, obrigado Sérgio, obrigado à Câmara de Vereadores, agradecer ao presidente da Câmara, Laudir, ao prefeito Alan Guedes e a todo mundo que contribuiu para que a gente chegasse nesse dia de hoje. Dourados voltou para os trilhos, Dourados agora é uma cidade que vai crescer e vai desenvolver. Muito obrigado. Continuando aqui, o que é esses 168 milhões de dívida? A dívida maior que nós temos é com o INSS. Várias administrações aí, desde antigamente, aí, não pagavam o INSS em dia, ia fazendo parcelamento, aí vinha um refis, enfiava tudo no refis, ia fazendo outros financiamentos, outros parcelamentos lá no INSS, e aí a coisa foi crescendo, e hoje tem uma dívida de quase 100 milhões de reais com a Receita Federal, que é a sua quase maioria é o INSS e boa parte é PASEP. Porque a prefeitura não paga o PIS igual às empresas, que é 1% da folha. A prefeitura paga o PASEP, que é 1% sobre a receita, que é bem maior do que chega aí quase. Tem mês que chega a ultrapassar 1 milhão, mas o normal aí é 800, 900 mil por mês de PASEP. E por várias vezes não pagou isso aí de forma correta, teve inspeção da Receita Federal e acabou fazendo parcelamentos. Algo em torno de 50 milhões aí do Previt. O último financiamento foi em cima de 2020, foi assinado no final do ano passado, o parcelamento. E são 6 parcelamentos que tem. Então, essa administração não adquiriu novas dívidas, por isso que ela tende a cair. Você vai pagando, o valor vai reduzindo, né? Então, isso que são os valores do que compõem hoje a nossa dívida fundada. Previde algo em torno próximo de 50 milhões, algo em torno de 50 milhões com a Receita Federal e alguns contratos, né, que são o Avançar Cidades, Provias, que são financiamentos com a Caixa Econômica. Os do Banco do Brasil já foram quitados, então nós temos só Caixa Econômica, Receita Federal e Instituto de Previdência. Então, era isso tudo que eu tinha para apresentar de forma reduzida, né? Esses daqui não são os relatórios oficiais, porque os relatórios oficiais são muito complexos. Aqui são só os resultados dos relatórios, né? Para ficar uma forma mais simples. E eu estou à disposição, se vocês quiserem fazer algum questionamento, se quiserem procurar a gente lá na Secretaria de Fazenda, a gente está à disposição de vocês. Se querem questionar algo em relação aos relatórios, ou até questão sobre as finanças públicas, as despesas, a gente está à disposição. Quero conceder a palavra ao vereador Tio Bubi, caso haja alguma observação, alguma pergunta nesse momento. Não havendo, eu gostaria só de pedir um esclarecimento dentro da apresentação do relatório. Vou achar aqui a página correta para esclarecer aqui a minha dúvida. Lá na página despesas por função, nós temos lá na questão saneamento, no item saneamento, não tem nenhum valor liquidado. Isso é devido ao fato de que esses recursos que estão sendo, essas obras que estão sendo feitas em saneamento ao longo de 2022, serem custeadas e pagas já com recursos diretos da fonte do governo federal, ou
não tem sido realizado nenhum serviço, nenhuma obra de saneamento nesse período. Só uma dúvida, porque a gente anda pelos bairros e encontra aí algumas obras de asfaltamento, drenagem, que implica no saneamento. E a segunda pergunta, dentro desse mesmo quadro, quando nós gastamos aqui em torno de 10.421.000 com energia, creio que se refere a todos os prédios do município, a Prefeitura Municipal, as escolas, CEINs, posto de saúde, e a gente já também apresentou em anos anteriores uma sugestão, através de indicação e de requerimento, para que a administração municipal viabilizasse e incentivasse a utilização da energia solar como investimento, né, nos seus prédios. E aí eu pergunto ao secretário se isso já foi ventilado nas reuniões de secretários, essa possibilidade de, em vez de nós pagarmos 10 milhões de conta de energia, a gente ter aí um investimento contínuo dentro de um projeto, de um planejamento, para que no futuro próximo a gente tenha essa economia também na questão da energia solar. Eu vou responder a pergunta da energia. Esse já é um projeto do prefeito Alan Guedes. O prefeito Alan Guedes, ele quer construir uma usina, né, solar para Dourados. Isso tem várias implicações para a população, direta, né? Porque, na verdade, o investimento para a gente construir a usina provavelmente vai ser em torno desse valor que a gente já paga de energia. Então, qual que é a ideia? A gente tornar a prefeitura verde. Então, a gente constrói a usina. Esse é um projeto do prefeito Alan, que, obviamente, face a todas as demandas do município, né, os projetos vão caminhando paralelamente, uns andam mais, outros menos. Então, a ideia é essa, sim, porque daí a gente pode, inclusive, num futuro, né, sem fazer promessas vãs, ao a gente reduzir esse déficit de energia através de uma usina de fotovoltaica, a gente também poderá diminuir, por exemplo, a COSIP, né, porque daí, como a energia do sol é gratuita, né, então a população douranense passaria a pagar só o mínimo do custeio da COSIP. E a gente ia sobrar dinheiro para investir, uma vez que os prédios públicos também teriam, né? Então, essa é uma meta do prefeito Alan Guedes que, né, acredito eu, num futuro bem breve, a gente colocará em prática. Que nem o secretário falou, você não precisa colocar energia solar nas escolas, você faz num ponto só e você gera crédito para abater das contas que pertencem ao município. Então, não compensa ficar fazendo picadinho, porque fica até difícil para fazer manutenção. Então, faz num lugar só para tudo. Com relação ao saneamento, a prefeitura tem um contrato com a Sanesul, então toda essa parte de investimento, reestruturação, tudo é parte da Sanesul. Faz parte do contrato de terceirização com a Sanesul. E questão da energia também, não é só dos prédios, tá? A iluminação pública também é paga pelo município. Que o pessoal paga a COSIP para a prefeitura pagar a taxa de iluminação pública e ampliar a rede, da manutenção na rede também. Ok. Dentro da nossa responsabilidade como membro e vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, eu quero aqui fazer um arrazoado, né? Em primeiro lugar, agradecendo à administração municipal, na pessoa do seu secretário de Fazenda, senhor Dr. Everson, e aqui nesse momento apresentando o relatório da administração do prefeito Alan Guedes, e ao mesmo tempo em que o senhor nos traz essas palavras todas, eu destaco aqui algumas questões. Primeiro, tenho estado nesse parlamento por 10 anos, e nunca antes, nesses 10 anos, nós tivemos uma apresentação de relatório financeiro tão expressivo e tão alvissareiro, com informações que mostram a saúde fiscal, contábil, financeira do município. Isso mostra um corpo saudável, sadio, economicamente falando. Quero aqui também, nesse momento, registrar que esse superávit primário
na casa dos 238 milhões, nesse momento do ano em que nós estamos vivendo, demonstra, com certeza, a eficiência e a eficácia da gestão. Então, enquanto fiscal eleito pela população, eu venho aqui testificar e testemunhar diante das câmeras que nesses últimos 10 anos nós pudemos acompanhar desde um orçamento lá em 2013, aonde tinha a previsão em torno de 650 milhões, e depois de 9 anos, 10 anos, nós estamos aí na casa do 1 bilhão e 100 milhões. Então, nós tivemos um incremento de praticamente 500 milhões, em números, em 10 anos. Mas o que é interessante também é que, olhando a história de Dourados, lá em 2010, ainda na era Ari Artusi, a folha de pagamento, em 2010, girava em torno de 11 milhões de reais. Com a saída do governo Murilo Zawitch, que administrou a cidade por 6 anos, na saída do prefeito Murilo, o orçamento, as despesas, só com folha de pagamento, era na casa de 33 milhões de reais. Então, de 2010 a 2016, nós saímos de 11 para 33. E a dona Adélia, depois de 4 anos de administração, passou essa folha já na casa dos 43 milhões, e hoje nós chegamos aos 50 milhões. Então, o município de Dourados, ele é pujante, ele cresce, ele se desenvolve, e é necessário, e isso se tornou evidente, claro, na apresentação desse relatório de 2022, a preocupação com a questão de cuidar das receitas, e isso creio que é um trabalho árduo e sério da parte de fiscalização, né? Porque muitas das vezes o problema está em não cobrar quem deve e, de repente, arrochar quem você não deveria arrochar em impostos, porque são penalizados por conta da falha na arrecadação e na cobrança devida. Então, esse número 238 milhões, eu sou também testemunha de que eu não tinha essa informação nesses últimos 10 anos, e acredito também, dentro da fala do secretário, e aqui é louvável, e eu quero registrar enquanto líder do governo nessa Casa de Leis e membro da Comissão de Educação, membro da Comissão de Orçamento, acompanhando as visitas nas escolas, esse grande investimento na educação, na aquisição dos equipamentos de robótica, na disponibilização desses materiais para as escolas, as construções e melhorias nas salas de tecnologia e, ao mesmo tempo, na construção de salas nas escolas que não dispunham desse ambiente para essa execução. Volto a frisar mais uma vez, como já o fiz em audiências públicas anteriores, que uma das questões que nós precisamos assim enfatizar enquanto legislativo e apoiar o executivo é no que tange a uma união dos municípios do sul de Mato Grosso do Sul, aonde os secretários municipais de saúde precisam sentar e fazer um levantamento nos seus municípios sobre os seus investimentos, porque muitas das vezes os municípios estão investindo em compra de ambulância para simplesmente pegar os seus pacientes dos 33 municípios e trazer para a nossa cidade e simplesmente colocar aqui dentro do SAMU, mesmo que o Hospital da Vida não seja porta aberta, mas eles dão um jeitinho de chegar já, e aí nós vamos arcando com despesas que não seriam nossas, porque nós temos a obrigatoriedade de gastar e investir 15% e chegamos a mais de 23%. Então, essa pactuação
dos prefeitos, dos secretários municipais de educação do Cone Sul, juntamente com a boa gestão de um secretário estadual de educação, não é para penalizar os municípios, mas para chamá-los à responsabilidade. Dourados não vai se furtar a ajudar, não vai se furtar a atender, mas também não é justo que nós paguemos a conta daqueles que têm a sua responsabilidade nos seus municípios. Quero também, só para concluir a minha fala, destacar aqui os meus parabéns, porque os números, de fato, eles refletem a eficiência da gestão. Alguns poucos servidores acreditam que, com esses dados aqui, eles farão jus, então, agora a uma pressão através dos sindicatos para que o município volte a viver os anos anteriores de cuidado com os 51%, 52%, 53%, mas vocês têm margem, vocês têm que aumentar. E essa é a visão, muitas vezes, de alguns poucos servidores, e que virão com a faca a faca na garganta do prefeito, e nessa casa de leis, como que para pressionar, porque nós temos que aumentar porque tem margem. E eu, assim, endosso e acredito que não é por aí. Você tem que fazer o seu papel de casa como um pai, como um chefe de família que administra as finanças ali de casa. E não é porque naquele mês sobrou do que eu recebi, das contas que eu tinha que pagar, sobrou um valor, no mês que vem eu já posso ir lá no shopping com cartão e fazer conta, mas sobrou o mês passado. Daqui a pouco, novamente endividado, limite, cheque especial, cartão de crédito e tal. Então, o nosso papel é valorizar essa gestão, a sua eficiência. O município tem obrigatoriamente de fazer concursos, de buscar uma renovação em algumas áreas de servidores municipais, porque nós passamos, o vereador passa pelo parlamento, o secretário passa pela pasta, o Quequeto já tem aí mais de 20 anos já, 18 anos, daqui a pouco o Quequeto passa, outros passam, e tem que ir renovando com pessoas, né, para colocar essas pessoas nos lugares, porque às vezes você tem no mesmo departamento de uma secretaria a quantidade de funcionários de quando quando o município tinha 100 mil habitantes. Hoje tem 230 mil habitantes e continua trabalhando com o mesmo efetivo. Então, tem que se preparar para isso, haja vista a própria Guarda Municipal, que tem ali uma demanda. E Vossa Senhoria foi um dos aprovados da Guarda Municipal, passou por lá, ficou um tempo, né? E idealizou, sonhou voos mais altos, mais elevados, e conseguiu. Mas é muito interessante a gente não descuidar daquilo que o município precisa de efetivo e a gente ajudar aí para que hajam esses concursos. Só me faltou aqui, Quequeto, quando você falou desses 100 e poucos milhões que o município ainda tem de dívida, sendo 50 milhões com Previd, se eu não me engano, 50 milhões com a Receita Federal, e também mais uma parte desse endividamento com a Caixa Econômica Federal, né? Você pôde dizer aí, mas não está aqui discriminado, mas na sua fala você colocou, só para eu me posicionar aqui então. O endividamento é em torno de 50 milhões com Previd, próximo de 50 milhões também com a Receita Federal em relação à dívida de PASEP, quase 100 milhões com a Receita, quase 100 milhões com a Receita Federal. E com a Caixa? Tá, certo, os contratos. Quero aqui dizer, e falo aqui, secretário, entendendo que na sua fala, o senhor fala em tom de despedida. A sua fala traz para nós aqui uma compreensão de que eu vim para somar, eu vim para ajudar, eu vim para tentar auxiliar a colocar a casa em ordem, mas nesse momento quer dizer que nós temos como apresentar esse relatório
e eu já estou olhando com a porta entreaberta para outros voos maiores. Então, aqui eu quero falar como vereador, em primeiro lugar, um parlamentar que está nessa casa há quase 10 anos. Eu quero falar também em nome da Câmara Municipal, dos colegas, dos 19 vereadores. E por que não dizer, aumentar aqui a quantidade, falar em nome dos 230 mil habitantes, moradores de Dourados, uma palavra de gratidão. Gratidão pela sua preocupação em fazer o ajuste fiscal, em ser, muitas vezes, taxativo nas reuniões com os representantes dos sindicatos, e não no sentido de que não merecem o aumento, mas todo e qualquer aumento precisa ser pensado, colocado na ponta do lápis, organizado de maneira a não ferir aquilo que é determinação, ou seja, as leis do piso, lei do piso da educação, lei do piso do agente comunitário de saúde, lei do piso lá que enquadra também o de combate de endemias, mas com a responsabilidade de conceder, atender, mas sem o paternalismo, sem essa irresponsabilidade de já está pedindo mesmo, estou saindo, então vou dar. Não, vou ficar de bem com todo mundo aí, deixa eu entregar aqui para eles se lembrarem de mim como alguém que concedeu esses aumentos. E, finalizando então, nós temos aí a chegada, a partir do mês de novembro, espero, dezembro, os 200 milhões de dólares do empréstimo do Fomplata, onde nós teremos 500 milhões de reais em investimento para os próximos 4, 6 anos, né? E fica então a última palavra e pergunta. Desse investimento do Fomplata, a gente sabe que não chegarão os 500 milhões no caixa do município, esses aportes virão de acordo com as licitações, as ordens de serviço para o pagamento dessas empresas, mas existe um planejamento, existe uma compreensão de como que será esse endividamento. Nós receberemos 500 milhões, que hoje é praticamente quase 50% de uma receita anual. Esse dinheiro virá ao longo de 4 a 6 anos, e aí depois tem o prazo de carência, e ao terminar a carência e começar efetivamente os pagamentos, daqui a 8 anos provavelmente, quanto que nós vamos ter que pagar mensalmente para esclarecer as pessoas que estão nos acompanhando. Tudo exige planejamento. Então, o prefeito Alain vem falando nas últimas falas dele, o projeto é para Dourados, não é para a gestão do prefeito atual. É para a gente transformar a nossa cidade. Então, vai ter que haver um pacto aí de todas as lideranças políticas por Dourados. Então, o empréstimo ele consiste, né, em 50 milhões de dólares, que vão ser pagos com uma carência de 4 anos. Então, durante 4 anos, a prefeitura paga só os juros de amortização. É muito parecido com o financiamento da Caixa nesse ponto, né? Depois de 4 anos, a gente começa a pagar efetivamente o empréstimo, num total de 15 anos. O juro está em torno ali de 2,2 ao ano, por isso que o Fomplata é realmente uma grande vantagem. E para a população ficar tranquila é o seguinte: para a gente conseguir esse projeto do Fomplata foi um esforço gigantesco. A gente só conseguiu por causa que esses números aqui foram alcançados, senão não ia ter o Fomplata. Porque o Fomplata, a primeira coisa que ele olha é se o ente que ele está emprestando, depois vai ter condição de pagar. Então, Dourados hoje, se a gente continuar esse pacto de gestão, tranquilamente, porque os investimentos, os 500 milhões que estão sendo gestados no Desenvolve Dourados, irão circular na economia e gerar mais emprego, mais empresa e mais renda. Então, teoricamente, a arrecadação vai aumentar também. Então, o próprio empréstimo vai gerar mais receita. Então, se ficar mantido o planejamento e o compromisso com as contas públicas, a prefeitura, nos próximos 15 anos, conseguirá pagar esse empréstimo sem ter nenhum prejuízo, porque a própria economia gerada a partir do investimento vai pagar essa parcela, uma vez que o juro é muito baixo, de 2,2 ao ano.
Muito bem, secretário. Então eu quero aqui me penitenciar e voltar na minha fala ali atrás, dizendo que os valores que eu coloquei aqui, os números foram totalmente equivocados. Eu fiz a confusão. Nós já autorizamos, já passou pelo Senado Federal e será assinado, então, o contrato de 50 milhões de dólares, o que vai perfazer aproximadamente os seus 200 milhões de reais. Eu fiz outros cálculos aqui, dos 200 eu coloquei como se fosse dólares e 500 de... Uma parte. É que o Desenvolve Dourados não envolve apenas o Fomplata. Existem emendas de bancada, emendas do FNDE, que o secretário Henrique, à época, e o prefeito Alain, também conseguiu fazer uma movimentação política histórica ao conseguir milhões e milhões em emendas para investimento em Dourados, coisa que não era feita também nos últimos 8 anos em Dourados. Então, o Desenvolve Dourados, quando a gente fala dos 500 milhões, é cerca de 280 milhões de reais oriundos do Fomplata e mais uns 200 milhões em razão de investimento próprio, que é o dinheiro que a prefeitura conseguiu economizar, e mais as emendas de bancada. Excelente. Quero, mais uma vez, então, nesse momento, agradecer, em nome dessa Casa de Leis, ao doutor Everson Leite Cordeiro, agradecer a presença do nosso contador-geral, Antônio Carlos Quequeto, agradecer a presença da Adriana Aquino, assistente administrativa, a participação da Hebe, a nossa sempre presente funcionária eficiente, que nos ajuda e resolve aqui os nossos problemas. Agradecer à equipe de transmissão, na pessoa do Rubens Mariano, a toda a equipe que tem participado aqui para levar essa transmissão até os nossos amigos, nos seus lares, aonde acompanham, e agradecer também o nosso vereador Tio Bubi, que se disponibilizou a acompanhar, estar presente nessa audiência pública. Não havendo mais nada a tratar, às 10h33, nós damos por concluídos os trabalhos dessa audiência pública, agradecendo a todos os participantes. Tenham todos um bom dia.